Parte 14. São 11h15 da manhã. Meus olhos estão semicerrados, o que significa que está sol. O que quer dizer que são 11h15 da manhã. Levo a mão ao rosto e tapo os olhos. Espero alguns segundos e pego o celular. É dia 9 de novembro. Quer dizer, não é surpresa nenhuma que eu não tenha dormido 24 horas seguidas. Então, não sei por que fico chateada. Ainda mais considerando as 11 horas de sono que consegui. Não sei se já dormi tanto assim desde que era adolescente, e especialmente não tanto no aniversário de hoje. Costumo não dormir nada. Fico no meio do meu quarto, debatendo como agir no dia de hoje. Atrás da porta, número 1, fica o meu banheiro, onde estão minhas escovas de dente e meu chuveiro. Atrás da porta, número 2, tem um sofá, uma televisão e uma geladeira. Escolho a porta número 2. Quando a abro, de repente, desejo ter escolhido a número 1. Minha mãe está sentada no meu sofá. Esqueci que ela ia trazer meu café da manhã. Agora ela vai pensar que eu não faço nada além de dormir o dia inteiro, todos os dias. Oi? Digo ao sair do quarto. Ela ergue os olhos e no mesmo instante sua expressão me confunde. Ela está chorando. A primeira coisa que penso é: o que aconteceu e quem fez isso? Meu pai, minha avó, primos, tios, tias? Bubi, o cachorro da minha mãe? O que aconteceu? Pergunto a ela. Mas então baixo os olhos para o seu colo e percebo que está tudo errado. Ela está lendo o manuscrito. O manuscrito de Ben. Nossa história. Desde quando ela começou a invadir minha privacidade? Aponto para os papéis e olho para ela ofendida. O que está fazendo? Ela pega um lenço de papel descartado e enxuga os olhos. Desculpa, diz ela afogando. Vi a carta. E eu nunca leria suas coisas pessoais, mas estava aberta quando eu trouxe o café da manhã. E eu só... Me desculpe. Mas então, ela pega algumas páginas do manuscrito e folheia. Li a primeira página e fiquei sentada aqui por 4 horas, sem conseguir parar. Faz 4 horas que ela está lendo isso. Eu me aproximo da minha mãe e pego a pilha de papéis em seu colo. Quanto você leu? Levo o manuscrito de volta à cozinha. E por quê? Não é da sua conta ler isso, mãe. Meu Deus, nem acredito que você fez isso. Fecho a tampa da caixa de papelão e o levo à lixeira. Piso na alavanca para abri-la e minha mãe se move com mais rapidez do que já vi na vida. Fellow não se atreve a jogar isso fora. Ela pega a caixa das minhas mãos e a abraça. Por que você faria isso? Ela coloca a caixa na bancada, alisando a tampa como se fosse um objeto precioso que eu quase quebrei. Fico confusa por ela estar reagindo desse jeito e algo que deveria deixá-la ficar furiosa. Ela solta o ar rapidamente, depois me olha com firmeza nos olhos. Querida, alguma dessas coisas é verdade? Elas realmente aconteceram? Não sei o que dizer a ela, porque não faço ideia de que as coisas ela está se referindo. Dou de ombros. Não sei. Ainda não li. Passo por ela e sigo para o sofá. Mas se você está se referindo a Benton James Kessler e ao fato de que ele permitiu que eu me apaixonasse completamente por uma versão fictícia dele, então sim, isso aconteceu. Levanto uma das almofadas do sofá procurando o controle remoto. E se está se referindo ao fato de que descobri que ele, de algum modo, foi responsável por um incêndio que quase me matou, mas deixou de revelar esse pequeno detalhe enquanto eu me apaixonava por ele, então sim, isso também aconteceu. Acho o controle. Sento no sofá e cruzo as pernas, me prendendo para uma farra de 12 horas de reality show. Agora seria a hora perfeita para minha mãe ir embora, mas em vez disso, ela se aproxima do sofá e senta ao meu lado. Você não leu nada disso? Pergunta ela, colocando a caixa na mesa no centro da nossa frente. Li o prólogo ano passado. Isso bastou para mim. Sinto o calor da sua mão envolver a minha. Viro lentamente e descubro que ela está me olhando com um sorriso carinhoso. Meu amor. Minha cabeça tomba no encosto do sofá. Será que seu conselho pode esperar até amanhã, por favor? Ela suspira. Fallon, olhe para mim. Faço isso porque ela é minha mãe, eu a amo e por algum motivo, embora eu tenha 23 anos, ainda faço o que ela manda. Ela aproxima a mão do meu rosto e coloca meu cabelo atrás da orelha esquerda.
Seu polegar roça a cicatriz da minha bochecha e me retraio, porque é a primeira vez que ela as toca de propósito. Além de bem, nunca permiti que ninguém tocasse nelas. Você amava ele? Pergunta ela. Não faço nada por alguns segundos. Minha garganta parece queimar. Então, em vez de dizer sim, simplesmente assinto. A boca da minha mãe se retorce e ela pisca depressa, 2 vezes, como se estivesse tentando não chorar. Ainda está passando o polegar na minha bochecha. Seus olhos desviam dos meus e ela percorre cicatrizes no meu rosto e no pescoço. Não vou fingir que sei o que você passou. Mas depois de ler essas palavras, posso lhe garantir que você não foi a única que ficou marcada naquele incêndio. Só porque ele decidiu não mostrar a você as cicatrizes que tem, não quer dizer que não existam. Ela pega a caixa e a coloca em meu colo. Aqui estão elas. Ben colocou as cicatrizes dele expostas para você e você precisa mostrar o respeito que ele mostrou, sem desviar delas. A primeira lágrima do dia escorre dos meus olhos. Eu devia saber que não me livraria do choro hoje. Ela se levanta e pega suas coisas, então sai do meu apartamento sem dizer mais nada. Abro a caixa, porque ela é minha mãe. Eu a amo e por algum motivo, embora eu tenha 23 anos, ainda faço o que ela manda. Dou uma olhada no prólogo que li ano passado. Nada mudou. Abro no primeiro capítulo e começo pelo início. Romance de Ben, capítulo 1, 9 de novembro, aos 16 anos. Rompa no sol até que o sol se ponha, e a morte perderá seu domínio. Dylan Thomas. A maioria das pessoas não sabe o som que a morte tem. Eu sei. O som da morte é o da ausência de passos no corredor. Tem o som de um banho matinal que não é tomado. O som da morte é como a falta da voz que deveria gritar meu nome da cozinha, me mandando sair da cama. O som da morte é a ausência da batida em minha porta, que, em geral, ocorre minutos antes de meu despertador tocar. Algumas pessoas dizem ter uma sensação na boca do estômago quando tem a premonição de algo ruim está prestes a acontecer. Não estou com essa sensação na boca do estômago agora. Tenho essa sensação em todo o meu maldito corpo, dos pelos dos braços à minha pele entrando nos ossos. E cada segundo que passa tem um único som vindo do lado de fora da porta do meu quarto. A sensação fica ainda mais forte e aos poucos começa a penetrar minha alma. Fico deitado na minha cama por mais alguns minutos esperando ouvir algum armário na cozinha batendo ou a música que ela sempre ligava vindo da televisão na sala de estar. Nada acontece, nem depois que meu despertador toca. Estendo o braço para desligá-lo, meus dedos tremem enquanto tento me lembrar de como silenciar a doga do despertador, sendo que fazia isso com facilidade desde que eu ganhei de Natal de 2 anos atrás. Quando a estridência cessa, me obrigo a me vestir. Pego meu celular na cômoda, mas só tem uma mensagem de texto de Abita. Treino da torcida depois da escola. Vejo você às 5? Enfio o telefone no bolso, mas volto a pegá-lo e seguro nas mãos. Não me pergunte como eu sei, mas posso precisar dele. E o tempo que demora para tirar o celular do bolso pode ser um tempo precioso desperdiçado. O quarto dela fica no andar de baixo. Vou até lá e paro diante da porta. Escuto com atenção, mas só ouço silêncio. O silêncio mais alto que se pode ouvir. Engulo o medo alojado na minha garganta. Digo a mim mesmo que vou rir disso daqui a alguns minutos, depois que eu abri a porta do meu quarto e descobri que ela já saiu para trabalhar. Ela pode ter sido convocada cedo e não quis me acordar. Gotas de suor cobrem minha testa. Eu as enxugo com a manga da camisa. Ergo a mão e bato a porta, mas minha mão já está na maçaneta antes que eu espere que ela responda. Mas ela não pode me responder. Quando abro a porta, ela não está ali. Ela se foi. A única coisa que encontro é seu corpo sem vida deitado no chão do quarto, o sangue formando uma poça em torno da sua cabeça. Mas ela não está ali. Não, minha mãe se foi. Passaram-se 3 horas do momento em que a encontrei ao momento em que eles saíram da casa com seu corpo. Eles tiveram que fazer muita coisa, de fotografar tudo no quarto dela, do lado de fora do quarto e na casa toda, e me interrogar e procurar provas entre os pertences dela. Pensando bem, 3 horas não é muito tempo. Se eles achassem que houve algum crime, teriam isolado a casa.
Teriam me avisado que eu precisava encontrar outro lugar para ficar enquanto realizavam a investigação. Eles teriam tratado isso com uma seriedade muito maior. Afinal de contas, quando uma mulher é encontrada morta no chão do seu quarto com uma arma na mão e uma carta de suicídio na cama, 3 horas são o tempo necessário para determinar que a responsável foi ela mesma. Kylie leva 3 horas e meia para vir do seu alojamento, então ele só vai chegar daqui a 30 minutos. 30 minutos é muito tempo para ficar sentado encarando a mancha de sangue que continha no carpete. Se eu virar a cabeça para a esquerda, parece um hipopótamo com a boca escancarada, prestes a devorar a presa. Mas se eu virar para a direita, fica parecendo uma foto policial do Gary Busey. Será que ela ainda teria passado por isso se soubesse que sua mancha de sangue ficaria parecida com Gary Busey? Não me demorei muito no quarto com o corpo dela, só o tempo de ligar para a emergência e de os primeiros a responder chegarem, e que apesar de ter parecido uma eternidade, deve ter demorado apenas alguns minutos. Mas nestes poucos minutos aprendi mais sobre minha mãe do que achei que seria possível em um intervalo de tempo tão curto. Ela estava deitada de bruços. Quando a encontrei, usava uma camiseta que revelava as últimas palavras de uma tatuagem feita vários meses antes. Eu sabia que era uma citação sobre amor, mas isso era tudo o que eu sabia. Provavelmente de Dylan Thomas, mas nunca perguntei a ela. Afasto a bainha da sua blusa para ler a frase inteira. Mesmo que se perca que amam, o amor continuará. Eu me levanto e recuo alguns passos na esperança de que os arrepios passem com a mesma rapidez com que surgiram. Até agora, a citação nunca tinha significado nada. Quando ela fez a tatuagem, supôs que quisesse dizer que só porque duas pessoas deixaram de amar, não significa que o amor delas nunca tenha existido. Eu não me identificava com isso antes, mas agora parece que a tatuagem foi uma premonição. Como se ela tivesse feito porque queria que eu visse que seu amor não morreu, por mais que ela tenha morrido. E fico irritado por só ter entendido como relacionar essas palavras ao seu corpo quando ele não era nada além de um simples corpo. E depois noto a tatuagem em seu pulso esquerdo, que estava ali desde antes do meu nascimento. É a palavra poética escrita em uma pauta musical. Sei o significado por trás dessa porque ela me explicou alguns anos atrás, quando estávamos juntos no carro. Conversávamos sobre amor e eu havia perguntado como é que se sabe quando se está realmente apaixonado por alguém. De início, ela deu uma resposta vaga. Você simplesmente sabe. Mas quando olhou para mim e percebeu que a resposta não tinha me deixado satisfeito, sua expressão ficou séria. Ah, disse ela. Desta vez está me perguntando para valer? Não como uma criança curiosa, mas como alguém que precisa de conselhos? Então vou lhe dar a resposta verdadeira. Senti meu rosto corar, porque eu não queria que ela soubesse que eu achava que podia estar apaixonado. Eu só tinha 13 anos e esses sentimentos eram novos para mim. Mas eu tinha certeza de que Brian Fellows seria minha primeira namorada de verdade. Minha mãe voltou a olhar para a rua e reparei que ela abriu um sorriso. Quando digo que você simplesmente sabe, é porque você vai saber. Não vai questionar, não vai se perguntar se o que está sentindo é realmente amor. Porque quando for, você vai morrer de medo de sentir isso. E quando acontecer, suas prioridades vão mudar. Você não vai pensar em si mesmo e na própria felicidade. Só vai pensar nessa pessoa, que você faria tudo para ver feliz, mesmo que isso significasse se afastar dela e sacrificar a própria felicidade pela dela. Ela me olhou de soslaio. Isto é amor, Ben. Amor é sacrifício. Ela indicou com o dedo a tatuagem no seu pulso esquerdo. A que estava ali desde antes do meu nascimento. Fiz essa tatuagem no dia que senti esse tipo de amor por seu pai. E a escolhi, porque se eu tivesse que descrever o amor naquele dia, diria que parecia minhas duas coisas preferidas ampliadas e unidas. Com meu verso poético preferido misturado com a letra da minha música preferida. Ela me olhou outra vez, mais séria. Você vai saber bem, quando estiver disposto a abrir mão das coisas que mais significam para você, só para ver alguém feliz. Isto é amor de verdade. Fiquei um tempo olhando para a tatuagem, me perguntando se um dia eu poderia amar alguém assim. Eu não tinha certeza que queria abrir mão das coisas que mais amava. Se isso significava que eu não receberia nada em troca. Eu achava Brown Phillips bonita, mas nem sabia se daria a ela meu almoço se estivesse com fome. Certamente não faria uma tatuagem por causa dela. Mas por que você fez a tatuagem? Perguntei. Para o meu pai saber que você o amava?
Ela balançou a cabeça. Não fiz pelo seu pai nem por causa dele. Fiz principalmente por mim mesma, porque eu tinha certeza absoluta de que tinha aprendido o amor com altruísmo. Foi a primeira vez que desejei mais felicidade para a pessoa que estava comigo do que para mim. E uma mistura das minhas duas coisas preferidas foi o único jeito em que pensei para descrever como era aquele amor que eu sentia. Eu queria me lembrar dele para sempre, caso eu nunca mais voltasse a sentir. Não consegui ler a carta de suicídio que ela deixou, mas fiquei curioso se ela havia mudado de ideia sobre o amor altruísta. Ou se talvez ela só tivesse amado meu pai com altruísmo, mas nunca os próprios filhos. Porque suicídio é a coisa mais egoísta que uma pessoa pode fazer. Depois de encontrá-la, verifiquei se ela estava realmente morta. Depois liguei para a emergência. Tive de ficar ao telefone com o atendente até a polícia chegar. Então não tive a chance de procurar um bilhete de suicídio em seu quarto. Quando a polícia o encontrou e o pegou com uma pinça, colocou num saco que depois foi vedado. Depois que lacraram como prova, não tive coragem de perguntar a ele se podia ler. Um dos meus vizinhos, o Sr. Mitchell, estava aqui quando eles saíram. Disse ao policial que cuidaria de mim até meus irmãos chegarem, então fiquei aos cuidados dele. Mas assim que os policiais foram embora, falei para ele que ficaria bem e que precisava ligar para alguns parentes. Ele me disse que de qualquer modo precisava ir correndo aos correios e que mais tarde voltaria para verificar como eu estava. Parecia que meu cachorrinho tinha morrido e ele queria me dizer que ia ficar tudo bem e que eu arrumaria um novo. Eu teria um York, porque é exatamente o que parece a mancha de sangue se eu tampo o olho direito e o estreito e o outro. Será que estou em choque? É por isso que não estou chorando? Minha mãe teria ficado irritada por eu não estar chorando? Tenho certeza de que a atenção pesou na decisão dela. Ela adorava atenção, mas não de um jeito ruim. Era só um fato. E não sei se estou dando atenção suficiente à sua morte, se nem estou chorando ainda. Acho que estou principalmente confuso. Ela parecia feliz durante a maior parte da minha vida. É claro que havia dias em que estava triste. Relacionamentos que deram errado. Minha mãe amava amar e foi uma mulher atraente até estourar a própria cabeça. Muitos homens achavam. Mas minha mãe era inteligente. E embora um relacionamento que ela julgasse promissor teria terminado alguns dias atrás, ela simplesmente não parecia ser do tipo que tiraria a própria vida para provar a um homem que ele deveria ter ficado com ela. E ela jamais amou um homem a ponto de sentir que não podia viver sem ele. Esse tipo de amor não é real, aliás. Se pais conseguem sobreviver à perda dos filhos, então homens e mulheres podem muito bem conviver com o fim de um relacionamento. 15 minutos se passaram desde que comecei a refletir sobre o motivo que a levaria a fazer isso, e não estou mais perto de uma resposta do que antes. Decido investigar. Eu me sinto um pouco culpada porque ela é minha mãe e merece privacidade. Mas se uma pessoa tem tempo para escrever um bilhete de suicídio, certamente tem tempo para destruir coisas que nunca quis que os filhos encontrassem. Passo a meia hora seguinte porque Kylie ainda não chegou aqui, xeretando as coisas dela. Vasculhei seu e-mail e seu celular. Várias mensagens de textos e e-mails depois. Estou convencido de que sei exatamente porque minha mãe se matou. O nome dele é Donovan O'Neill. Fallon. Largo o papel com o nome do meu pai. A folha flutua para o chão com algumas outras que acabei de ler. Empurro o manuscrito para fora do meu colo e rapidamente me levanto. Corro até o meu quarto e escolho a porta número 2. Tomo um banho na esperança de me alcançar o suficiente para continuar lendo, mas choro o tempo todo. Nenhum garoto de 16 anos devia ter que passar pelo que bem passou. Mas isso ainda não responde a todas as perguntas que tenho sobre a relação que isso tem comigo. Mas agora sei que se em algum momento meu pai se envolveu com a mãe de Ben e tenho a impressão de que estou chegando mais perto, não tenho certeza que quero continuar lendo. Mas agora que comecei, não posso parar. Apesar de estar me sentindo enjoada, minhas mãos estarem tremendo há 15 minutos seguidos e do medo de ler qual é a ligação do meu pai com essa história, eu me obrigo a ir em frente. Pelo menos uma hora depois, tomo coragem para voltar ao manuscrito. Eu me sento no sofá e retomo de onde parei. Romance de Ben, capítulo 2, aos 16 anos. Quando se queima as pontes de alguém, que lindo fogo produz. Dylan Thomas. Kylie finalmente chega em casa. Ian também. Nós nos sentamos à mesa da cozinha e conversamos sobre tudo, menos porque nossa mãe detestava a vida dos que mais nos amavam. Kylie me diz que eu fui corajoso hoje. Ele me trata como se eu ainda tivesse 12 anos, por mais que eu tenha sido um grande homem nesta casa desde que ele foi embora, 6 meses atrás.
Ian liga para uma daquelas empresas que fazem serviço de limpeza depois de uma morte. Um dos policiais deve ter deixado o cartão deles na bancada, sabendo que íamos precisar. Eu nem sabia que isso existia, mas Ian mencionou um filme que viu alguns anos atrás chamado Trabalho Sujo, sobre duas mulheres que ganhavam a vida fazendo isso. A empresa manda dois homens, um que não fala inglês e o outro que não fala nada. Ele anota tudo em um bloco que deixa guardado no bolso da frente. Quando eles terminam, me encontram na cozinha e me entregam um bilhete. Fique longe do quarto por pelo menos 4 horas para que o carpete possa secar. O total é US$ 200. Vou atrás de Kylie na casa. Custa US$ 200. Nós dois procuramos Ian, mas não encontramos. Seu carro sumiu e ele é o único que tem essa grana. Acho a bolsa da minha mãe na bancada da cozinha. Ela tem dinheiro suficiente na carteira. Você acha que tem problema a gente usar? Kylie puxa o dinheiro da minha mão e sai da sala para pagar os caras. Ian volta depois, naquela tarde. Ele e Kylie discutem se ele nos contou ou não que ia à delegacia, porque Kylie não se lembra de Ian ter saído, mas ele argumenta que Kylie simplesmente não estava prestando atenção. Ninguém pergunta por que ele foi à delegacia para início de conversa. Acho que talvez ele quisesse ver o bilhete de suicídio, mas não pergunto sobre isso. Depois de ler sobre como ela estava apaixonada pelo tal Donovan, a última coisa que quero ler é que ela não conseguiria viver sem ele. Fico irritado por saber que minha mãe tenha permitido que o término de um relacionamento com um homem a destruísse mais do que a ideia de nunca mais ver seus filhos. Isso não devia nem ser motivo de dúvida nenhuma. Quase posso imaginar como sua decisão foi tomada. Eu a visualizo sentada na cama ontem à noite, chorando por aquele desgraçado ridículo. Eu a imagino segurando uma foto dele nas mãos direita e a de Kylie, Ian e eu na esquerda. Ela olha de uma foto para outra, concentrando-se em Donovan. Devo terminar isso agora para não ter que viver sem este homem nem por um dia mais? Depois olha a foto de nós três. Ou engulo a mágoa, ou vou passar o resto da vida com 3 homens que são gratos por me ter como a mãe. O que eu não consigo imaginar é o que a motivaria a escolher a foto da mão direita e não da esquerda. Se eu não vir com meus próprios olhos o que tinha de tão especial neste homem, sei que isso vai acabar comigo. Uma corrosão lenta e dolorosa vai destruir meus ossos até que eu me sinta tão desprezíveis quanto ela ao enfiar o cano daquela arma na boca. Espero algumas horas até que Kylie e Ann tenham ido para os seus quartos e entro no dela. Vasculho todas as coisas que li mais cedo, os bilhetes de amor, as discussões, a prova de que o relacionamento deles era tumultuado como um furacão. Quando finalmente encontro algo com informações suficientes sobre ele para que eu consiga achar o endereço no Google, saio de casa. É estranho pegar o carro dela. Só faz 4 meses que tenho 16 anos. Ela estava economizando para me ajudar a comprar meu primeiro carro, mas ainda não tínhamos chegado lá. Então eu só usava o dela quando estava disponível. É um carro bonito, um Cadillac. Às vezes eu me perguntava por que ela não vendia para comprar 2 carros mais baratos, mas me sentia culpada por pensar assim. Eu era um garoto de 16 anos e ela uma mãe solteira que trabalhou muito para chegar tão longe na carreira. Não era justo da minha parte pensar nem remotamente que merecíamos coisas iguais. Já passa das 10 da noite quando chego no bairro de Donovan. É um bairro muito mais bonito do que aquele que moramos. Não que nossa vizinhança não seja bonita, mas essa tem um portão privativo. Nem é tão privativo assim, porque está destrancado. Fico pensando se devo voltar para casa ou não. Depois me lembro do que vim fazer aqui e não é nada ilegal. Só vou dar uma olhada na casa do homem responsável pelo suicídio da minha mãe. A princípio, é difícil enxergar as coisas. Todas têm garagem compridas e há muito espaço entre os terrenos. Mas à medida que avanço, fica mais esparsas ficam as árvores. Quando eu chego ao endereço, meus batimentos cardíacos ecoam nos ouvidos. Eu me sinto ridículo por estar nervoso vendo a casa, mas minha mão escorrega no volante porque as palmas estão suadas. Quando finalmente chego a casa, não fico impressionado de imediato. É igual a todas as outras, telhados íngremes e pontudos, 2 vagas na garagem, gramados bem cuidados e caixas de correio revestidas de pedra combinando com as casas. Eu esperava mais de Donovan. Fico impressionado com a minha coragem quando passo de carro diante da casa, dou a volta e depois paro o carro algumas casas adiante para que eu consiga observar bem. Desligo o motor e apago manualmente os faróis. Será que ele sabe? Não sei como saberia, a não ser que os dois tenham amigos em comum. Ele deve saber. Tenho certeza de que minha mãe tinha uma multidão de amigos e colegas de trabalho, além de um lado de sua personalidade que nunca vi. Fico me perguntando se ele chorou quando descobriu. Fico me perguntando se ele tem algum remorso. Será que se ele tivesse a opção de voltar atrás e não magoar minha mãe faria isso? E então começa a cantarolar Tony Braxton, On Break My Heart.
Ah, Donovan Neil. Meu celular vibra no bolso. É uma mensagem de texto de Kylie. Kylie, onde você está? Eu tive de ir ao mercado. Kylie, é tarde, volte agora. Temos que estar na funerária às 9 da manhã. Eu. E você por acaso é quem? Minha mãe? Espero que ele me responda com algo com cedo demais para brincadeiras, cara. Mas ele não faz isso. Passo mais um tempo olhando para o celular querendo que ele responda. Não sei por que mandei essa mensagem, agora eu me sinto mal. Devia existir um botão de reset. Que ótimo! Agora estou cantando Unsafe My Taste na mesma melodia de Unbreak My Heart. Tony Braxton. Afundo no banco quando noto faróis vindo na minha direção. Afundo mais quando noto que paro na casa de Donovan. Paro de cantar e mordo o interior da minha bochecha enquanto espero que ele saia do carro. Detesto que esteja tão escuro. Quero ver se pelo menos ele é bonito. Mas sua atratividade não deve ter feito diferença na decisão da minha mãe de deixar este mundo. Uma das portas da garagem dele se abre enquanto estaciona, a outra porta da garagem também começa a se abrir. Luzes fluorescentes iluminam dois veículos estacionados ali. Ele desliga o motor do Audi e sai do carro. Ele é alto, só isso. Essa é a única característica que consigo notar dessa distância. Talvez ele tenha cabelo castanho escuro, mas não consigo ter certeza disso. Ele tira o outro carro da garagem. O carro é um veículo clássico, mas não entendo nada de carros. É vermelho brilhante e ele abre o capô. E eu o observo brincar embaixo do capô por alguns minutos. Faço todo tipo de observação sobre ele. Sei que não gosto desse homem, isso é certo. Também sei que provavelmente ele não é casado. Os dois carros parecem pertencer a um homem e não há espaço para outro carro na garagem, então ele deve morar sozinho. É mais provável que seja divorciado. Minha mãe deve ter gostado do apelo deste bairro e da perspectiva de se mudar conosco para a casa dele. Assim eu poderia ter uma figura paterna na minha vida. Ele deve ter planejado a vida dos dois e esperava que ele a pedisse em casamento, mas em vez disso, partiu seu coração. Ele passa os vários minutos seguintes levando e encerrando o carro e eu acho estranho, porque já é muito tarde. Talvez ele passe o dia todo fora. Isso deve ser irritante para os vizinhos, embora as casas mais próximas sejam afastadas e ninguém note o que está acontecendo na casa ao lado se não quiser. Ele pega um galão de gasolina na garagem e abastece o carro. Eu me pergunto se é uma gasolina especial, porque ele não está abastecendo em um posto. Ele coloca depressa o galão de gasolina ao lado do carro e pega o celular. Dá uma olhada na tela e depois leva o telefone ao ouvido. Com quem será que ele está falando? Será que é uma mulher? Foi por isso que ele largou minha mãe? Mas então percebo pelo jeito que sua mão agarra a nuca. Pelo jeito que seus ombros murcham, a cabeça se balança de um lado para o outro. Ele anda por ali preocupado, aborrecido. Quem quer que esteja do lado da linha acabou de dizer a ele que minha mãe morreu. Agarro o volante e me inclino para frente, absorvendo cada movimento dele. Será que vai chorar? Ela era digna de fazê-lo cair de joelhos? Será que daqui vou conseguir ouvi-lo gritar de agonia? Ele se recosta em seu precioso carro e encerra a ligação. Depois fica encarando o celular por 17 segundos. Sim, eu contei. Ele enfia o telefone de volta no bolso e depois de uma exibição magnífica de tristeza dá um soco no ar. Não dê um soco no ar, Donovan. Dê um soco no meu carro. Vai ser muito melhor. Ele pega o pano que usou para enxugar o carro e joga no chão. Não, Donovan, o carro não. Acerte seu pano não. Acerte seu carro. Mostre para mim que você amava mais do que ama seu carro. Então talvez eu não tenha que te odiar tanto. Ele afasta o pé e chuta o galão de gasolina, fazendo-o voar alguns metros pelo gramado. Acerte o seu carro, Donovan. Ela pode estar observando você agora mesmo. Mostre a ela que você está sofrendo tanto que nem se importa mais com a própria vida. Donovan decepciona nós dois quando segue impestivamente para dentro da casa, sem tocar nenhuma vez o dedo no seu carro. Eu me sinto mal por minha mãe porque ele não deu um ataque. Nem sei se chorou, estou longe demais para ver. As luzes fluorescentes se apagam na garagem. As portas da garagem começam a baixar. Pelo menos ele está chateado demais para colocar o carro para dentro. Fico observando a casa por mais alguns segundos, me perguntando se ele vai voltar e sair em algum momento. Como isso não acontece, começo a ficar inquieto. Uma parte imensa de mim quer sair daqui e nunca mais pensar nesse homem, mas há uma pequena parte de mim cuja curiosidade aumenta a cada segundo e fico sentado aqui. O que tem de tão especial naquele maldito carro? Qualquer um que, como ele, tenha recebido notícias tão devastadoras quer descontar no que está mais próximo. Qualquer homem normal, apaixonado, teria dado um soco no capô do carro. Ou, dependendo do quanto amava a mulher, talvez até desse um soco no para-brisa. Mas esse babaca pega um pano e joga no chão. Ele escolheu descontar sua agressividade em um pano velho sem importância. Ele deveria se envergonhar. Eu deveria ajudá-lo a sofrer direito.
Eu deveria dar um soco no capô do carro por ele. E por mais que eu saiba que isso não vai trazer nada de bom, já saí do carro e estou no meio do caminho antes de dizer a mim mesmo que não é uma boa ideia. Mas quando se trata de uma batalha entre sua adrenalina e sua consciência, a adrenalina sempre vence. Chego ao carro e sequer dou o trabalho de olhar em volta para saber se tem alguém ali fora. Sei que não tem, já passa das 11 da noite. Nem deve ter alguém acordado nessa rua. E mesmo que tenha, não me importa. Pego o pano e examino na esperança de ter alguma coisa de especial. Não tem, mas decido usá-lo para abrir a porta do carro. Não quero deixar digitais, se por um acidente eu arranhar o carro dele. O veículo é ainda mais bonito por dentro do que por fora. Imaculado, bancos de couro vermelho cereja, acabamento em madeira. Tem um maço de cigarros e alguns fósforos no painel e fico decepcionado por minha mãe ter amado um fumante. Olho para casa e olho de volta para os fósforos. Quem é que ainda usa fósforo? Juro continuar descobrindo cada vez mais motivos para odiá-lo. Volte para o seu carro, Ben, já foi emoção demais para um dia. A adrenalina derrota minha consciência mais uma vez. Olho para o garão de gasolina. Será que Donovan ficaria mais chateado de ver seu precioso carrinho clássico pegando fogo do que com a morte da minha mãe? Acho que vamos descobrir logo, porque minha adrenalina está pegando um galão de gasolina e despejando um líquido em um pneu na lateral do carro. Pelo menos minha consciência ainda está atenta bastante para saber que devo colocar o galão de volta onde Donovan o chutou. Risco um, apenas um fósforo, e jogo com o peteleco, exatamente como fazem nos filmes enquanto volto para o meu carro. O ar solta um breve sibilo às minhas costas. As lâmpadas de segurança se iluminam como se alguém já tivesse acendido luzes de Natal. Quando volto para o meu carro, estou sorrindo. É a primeira vez que sorrio hoje. Ligo o meu carro e pacientemente me afasto, me sentindo um tanto justificado pelo que ela faz consigo mesma, pelo que ela fez comigo. E, por fim, pela primeira vez desde que encontrei o corpo da minha mãe esta manhã, uma lágrima escorre do meu olho. Depois outra. E mais uma. Começo a chorar tanto que fica difícil enxergar a rua. Paro em uma ladeira. Eu me apoio no volante e meu choro se transforma em soluços porque sinto falta dela. Não se passou nem mesmo dia, já sinto falta dela e não sei por que ela faria isso comigo. Parece tão pessoal e detesto ser tão egoísta a ponto de acreditar que teve alguma coisa a ver comigo. Mas não teve, eu morava com ela. Fui o único que continuou naquela casa. Ela sabia que eu é que a encontraria. Sabia que isso faria comigo e ainda assim se matou. Nunca amei alguém que odeio tanto e nunca odiei alguém que amo tanto. Choro por tanto tempo que os músculos da minha barriga começam a doer. Meu maxilar dói por causa da tensão. Meus ouvidos doem por causa dos sons estridentes das sirenes que passam. Olho pelo retrovisor e me deparo com o caminhão dos bombeiros descendo a ladeira. Vejo o brilho laranja constatar o céu escuro atrás de mim. É um brilho muito mais forte que eu esperava. As chamas estão muito mais altas que deveriam. Os batimentos do meu coração martelam com muito mais força do que eu queria. O que eu fiz? O que foi que eu fiz? Minhas mãos estão tremendo tanto que não consigo engrenar o carro, não consigo respirar, meus pés escorregam no freio. O que foi que eu fiz? Continuo dirigindo. Tento puxar ar, mas meus pulmões parecem cheios de fumaça preta e espessa. Pego meu celular, quero avisar a Kylie que talvez eu esteja tendo uma crise de pânico, mas não consigo acalmar minha mão por tempo suficiente para discar o número dele. O telefone escorrega das minhas mãos e cai no chão do carro. Só faltam 3 quilômetros, vou conseguir. Conto até 17, exatamente 17 vezes, e logo depois estou entrando na minha garagem. Entro e trôpego em casa. Felizmente, Kylie ainda está acordada na cozinha e não preciso tentar subir até o quarto dele. Ele põe as mãos em meus ombros e me conduz a uma cadeira. Espero que ele comece a entrar em pânico comigo quando vê minha expressão, meus olhos arregalados e cheios de lágrimas. Mas em vez disso, ele pega a água para mim, conversa comigo calmamente, mas não faço ideia do que esteja dizendo. Ele repete que eu devo me concentrar em seus olhos, me concentrar em seus olhos, em seus olhos. Concentre-se nos meus olhos, diz ele. É o primeiro som que processo. Respire bem. Ele ergue a voz. Respire. Minha pulsação aos poucos retorna um ritmo. Respire. Meus pulmões começam a puxar e soltar como deveriam fazer. Inspiro e expiro sem parar e tomo outro gole de água. Então, assim que consigo falar, tudo que mais quero é tirar esse segredo de dentro de mim antes que eu exploda. Eu acabei com tudo, Kyle. Fico de pé e começo a andar de um lado para o outro. Sinto as lágrimas tomarem minhas bochechas e ouço o tremor em minha voz. Aperto a mão com as cabeças. Eu não queria fazer isso, juro. Não sei por que eu fiz. Kyle me interrompe a meio passo, ele me segura pelos ombros e abaixa a cabeça me olhando intensamente nos olhos. O que foi que você fez, Ben?
Respiro fundo outra vez e solto o ar ao me afastar dele. Então conto tudo. Conto da mancha de sangue que parecia a cabeça de Gary Buzz, que li todas as cartas que Donovan escreveu para ela e que só queria descobrir porque ela gostava desse homem mais do que nós. Que ele não ficou zangado o suficiente quando soube que ela morreu e que eu não pretendia incendiar a casa dele, nem mesmo queria que o carro dele pegasse fogo, porque não foi por isso que fui até lá. Agora estamos sentados. À mesa da cozinha. Kylie não falou muito, mas o que ele diz em seguida me apavora mais do que qualquer coisa que já me assustou na vida. Alguém se machucou bem. Quero negar com a cabeça que não se mexe. Minha resposta não sai, porque não sei. É claro que ninguém se machucou. Donovan estava acordado, ele deve ter saído a tempo, não é? Inspiro novamente quando vejo a preocupação nos olhos de Kylie. Ele se afasta depressa da mesa e vai à sala de estar. Ouço a TV ligada e por um segundo penso que provavelmente esta é a última vez que a televisão será ligada no canal Bravo, agora que minha mãe não está mais aqui para assistir. Depois ouço uma troca de canais e de novo até que ouço a palavra incêndio. E um ferido. Ferido. Ele deve ter tropeçado ao sair correndo da casa e cortou o dedo ou coisa assim. Não é tão ruim. Tenho certeza de que a casa dele tinha seguro. Bem, eu me levanto para me juntar a Kylie na sala. Tenho certeza que ele está me chamando para dizer que não há problema, que está tudo bem, que eu deveria dormir. Quando chego à entrada da sala, meus pés param de seguir em frente. Há uma foto sendo exibida na TV no canto superior direito. Uma garota. Ela me parece conhecida e não consigo saber de onde, mas não preciso porque o repórter faz isso para mim. As últimas informações indicam que Farrah O'Neill, atriz de 16 anos e protagonista da série de sucesso Gunshot, foi levada de helicóptero do local. Não há notícias sobre seu estado, mas continuaremos atualizando os espectadores à medida que recebermos novidades. Kylie não me diz que vai ficar tudo bem. Ele não diz nada. Ficamos diante da TV prestando atenção nos noticiários que aparecem entre os comerciais. Um pouco depois de 1 da manhã, ficamos sabendo que a garota foi levada a um centro de queimados em Salt Bay. 10 minutos depois, descobrimos que o estado dela é crítico. À 1h30 da manhã, dizem que ela sofreu queimaduras de 4º grau em 30% do corpo. À 1h45, anunciam que esperavam que ela sobreviva, mas que vai passar por uma extensa cirurgia reconstrutiva e por reabilitação. À 1h50, os repórteres declaram que o dono da casa admitiu ter derramado combustível perto de um carro estacionado na garagem. Os investigadores afirmam que não têm motivos para acreditar que o incêndio foi intencional, mas haverá uma investigação completa para corroborar as alegações do proprietário. Um repórter insinua que a carreira da vítima pode ser suspensa indefinidamente. Outro diz que os produtores terão de tomar uma decisão importante, se devem colocar outra atriz no papel ou suspender a produção enquanto a vítima se recupera. Os noticiários atualizam o estado da vítima e também citam as indicações ao homem que Donovan O'Neill teve no auge da carreira. Kylie desliga a televisão aproximadamente às 2 da manhã. Baixa o controle remoto com cuidado e em silêncio no braço do sofá. Alguém testemunhou o que aconteceu? Seus olhos estão fixos nos meus e no mesmo instante nego com a cabeça. Você deixou alguma coisa para trás? Alguma possível evidência? Não. Sussurro, depois picarreio. Ele está certo. Chutou o galão de gasolina, depois entrou na casa. Ninguém viu o que eu fiz depois disso. Kylie assente e aperta a nuca para se livrar da tensão. Depois aproxima-se um passo. Então ninguém sabe que você estava lá? Só você. Ele diminuiu a distância entre nós. Acho que talvez queira me bater, não tenho certeza. Mas a raiva perceptível em seu maxilar indica que talvez queira. E eu não culparia ele. Quero que me escute, Ben. A voz dele sai baixa e firme. Concordo com a cabeça. Tire cada peça de roupa que está usando e coloque na máquina de lavar. Vá tomar um banho. Depois você vai para a cama e vai esquecer que isso aconteceu, está bem? Assinto de novo. Posso vomitar daqui a um segundo, não tenho certeza. Você nunca vai deixar que identifique a menor ligação possível com o que aconteceu esta noite. Nunca vai pesquisar sobre essas pessoas na internet. Nunca mais vai de carro à casa delas. Fique longe de qualquer coisa que possa relacionar você a essas pessoas. E nunca, jamais fale em nem mais uma palavra sobre isso. Nem comigo, nem com Ian, nem com ninguém. Você me entendeu? Sem dúvida vou vomitar, mas ainda assim consigo assentir. Kylie observa meu rosto por um minuto para ter certeza de que pode confiar em mim. Não me atrevo a me mexer, quero que ele saiba que pode confiar em mim. Temos muita coisa para fazer amanhã, os preparativos para o enterro dela. Tente dormir um pouco. Não balanço a cabeça dessa vez porque ele se afasta apagando a luz. Fico no escuro por vários minutos, em silêncio, parado, sozinho. Eu devia estar com medo de ser pego. Devia estar perturbado, porque daqui em diante sentirei culpa sempre que Kylie olhar para mim. Eu devia estar preocupado esta noite, combinado com essa manhã quando encontrei minha mãe. Vai me estragar de algum jeito. Talvez eu sofra de estresse pós-traumático ou depressão. Mas nada disso importa.
porque enquanto subo a escada correndo, abro a porta do banheiro e coloco para fora todo o conteúdo do estômago na privada. Meus pensamentos só giram em torno daquela garota e como eu arruinei completamente a vida dela. Apoio a testa no braço enquanto fico sentado ali apertando a porcelana do vaso com toda a força. Não mereço viver. Não mereço viver. Será que a minha mancha de sangue vai ficar parecida com Gary Buzzy?